Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos, Apocalipse capítulo 14, o verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Vamos tentar fazer o máximo possível para nós entendermos a mensagem de Deus nessa noite, porque iremos falar de algo importante. O título da mensagem de hoje fala Semente certa, fruto saudável. Semente certa, fruto saudável. No livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 13, diz assim: Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Olha só, porquanto as suas obras os acompanham. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Jesus estava trazendo as suas ministrações. Pode sentar, pastor. Jesus trazendo as suas ministrações. Dentro dela, a palavra de Deus fala que um homem inquiriu a Jesus Cristo que Jesus resolvesse um problema para ele, porque ele precisava repartir a herança e provavelmente o seu irmão não estava repartindo aquela herança de maneira correta. E ele foi pedir socorro para Jesus. E Jesus falou assim para ele: Não, eu não sou juiz nesta causa. Eu não vou ser juiz nesta causa. Aí o verso 15 de Lucas capítulo 12 diz assim: Em seguida Jesus lhe advertiu: Tende cautela e aguardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui de acúmulo de bens que possa conseguir. Aí nós vamos entrar na parábola que Jesus ele disse. Verso 16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziu com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois que não tenho aonde armazenar toda a minha colheita? Olha que preocupação que ele estava tendo. Essa semana eu ouvi um homem dizer para mim assim: outrora esta pessoa ela estava preocupada porque não tinha dinheiro, mas agora ela está preocupada como que vai administrar muito dinheiro. Olha que condição, é boa até isso, não? Mas preocupações e preocupações. A narrativa de Jesus Cristo nesta parábola, ela exalta a mesma coisa. Que farei agora, pois não tenho aonde armazenar toda a minha colheita? O negócio foi grande, o negócio foi muito bom. O verso 18 diz que então lhe veio em sua mente, ele planejou, olha só que ideia boa, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Nada de errado até então. O verso 19 diz: E assim direi à minha alma: Tens grandes quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe, divirta-se, fica de boa, fica tranquilo, não fique mais preocupado com nada. Aí o verso 20 diz: Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus.
A morte bate na porta e ela não avisa que é ela. Quando você abre, você se depara com ela e muitas das vezes não tem o que fazer. Nesta parábola, o Senhor ele fala que este homem ele foi anunciado. Estava aparentemente tão tranquilo, porque durante toda a tua vida ele trabalhou, ele semeou, ele buscou, ele foi em prol de conquistar, de estar bem, e isso resultou para ele em boas sementes, porque ele colheu do fruto daquilo que havia plantado. Só que este homem esqueceu de uma parte, ele esqueceu da principal parte, porque todos nós, seres humanos, somos constituídos de corpo, alma e espírito. Precisamos ter um tratamento, irmãos, no corpo, na alma e no espírito. Toda a área da nossa vida, ela precisa ser trabalhada. A área financeira, a área da saúde, a área da felicidade, né? Com quem que você vai casar, como você vai administrar. E também na vida espiritual, porque todo ser humano tem um espírito dentro de si, que a palavra de Deus diz que num dia determinado ele voltará para Deus, para prestar conta diante de Deus. No livro de Apocalipse, que nós lemos agora no capítulo 14, verso 13, o Senhor ele manda escrever e dizer que bem-aventurado os mortos desde agora que morrem no Senhor, na confiança do Senhor. E no último verso desse mesmo versículo diz assim: porquanto as suas obras os acompanham. Se fala que caixão não tem gaveta, e é bem verdade. Não se leva nada, irmãos, material. Mas a palavra de Deus fala para nós que o que vai nos acompanhar no céu são as obras. E como nós temos praticado a estas obras? Pensar, irmãos, no filho, temos que se pensar. Pensar nos estudos, temos que se pensar. Pensar, irmãos, no nosso profissionalismo, no nosso melhor a cada dia, deve se pensar. Aliás, isso é uma dádiva de Deus, é um presente da parte de Deus, só que não podemos esquecer das coisas de Deus, de estar em primeiro lugar a vida, a alma, descansando no Senhor. Descansar em bens, irmãos, hoje ele vem, amanhã ele vai. Você não vê as notícias, você não vê a catástrofe que aconteceu, você não vê, irmãos, lugares bonitos, você vê casas construídas em alto. Não foram construídas ao pé da areia, mas foi construída até em rochas, mas até então parecia que estava fortificada e muito bem. Poderia dormir tranquilo, porque as águas não chegariam até lá em cima, mas a água de cima veio e encharcou todo aquele monte, fez com que tudo desabasse, tudo viesse abaixo. Infelizmente, as coisas no mundo, elas ocorrem desta forma. E elas não avisam. Talvez ela até dá alguns sinais. Inclusive, em algumas cidades existem alarmes que quando se dá algum tipo de tremor na terra, e aquele tremor ele passa além da normalidade, e é soado um alarme, e todos preparados correm para algum lugar seguro, porque se assim desabar, ao menos a vida eles irão proteger. E muitas dessas pessoas, irmãos, preocupadas em só divertimentos, em só ter, em obter, esqueceram de cuidar da sua vida, da sua salvação, da sua proteção. E um dia desses de chuva, a chuva veio como se fosse até igual às outras, mas não foi igual às outras. Não teve tempo de se salvar algumas pessoas, não teve tempo de se recuperar alguns bens e tudo foi perdido. E muitas dessas pessoas, irmãos, não tiveram oportunidade de alguém bater na porta dela e dizer assim: hoje você vai morrer. O que você tem preparado? Você está num lugar muito bem, está tudo bem, mas o que é que você tem preparado para apresentar diante do Senhor naquele dia? Porque tudo isso aqui vai ter que ficar, mas as obras, elas terão de ser apresentadas a Deus. E o fato é que ninguém está realmente preparado para essa condição. A parábola que Jesus dá, ela nos anuncia que este homem foi alertado. Ô louco, esta noite vão te pedir a tua alma. O que é que você tem para apresentar? Ainda que ele foi avisado, irmãos, não dava tempo para ele preparar alguma obra ali que pudesse salvar a sua vida.
Ele não tinha, ele não buscou, ele não se preparou. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu vou viver tranquilamente desta forma, porque quando eu estiver prestes a morrer, ali de repente eu peço perdão a Deus, ou eu me reconcilio, e acha que vai dar tempo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Não é desse jeito que ela nos anuncia. A vida de homem e mulher que serve a Deus, que busca a salvação, ela tem que estar todos os dias cultivando estas obras de santificação, de amor para com o próximo, de uma vida íntegra, de buscar e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque as condições, elas vêm e não nos avisam. Eu assisti por esses dias um seriado diferente, fala assim que a prova do 100, e lá, se não me falha a memória, na Coreia, foram convidados os melhores atletas, os melhores fisiculturistas, os mais fortes, os mais rápidos, os mais inteligentes. O que se tinha de melhor naquele país foram extraídos e foram colocados ali para eles fazer uma prova. Só que o que chamou a atenção é que eles não sabiam as provas que eles iriam fazer. Foram pegos de surpresa. E aí eu começando a assistir, eu comecei a notar que algumas provas que um ia passar não era correspondente à habilidade que ele tinha. Tinha um homem que era completamente forte, mas muito forte. Pegava todos os pinos que se tinha lá de peso, ele levantava carro e levantava isso. Só que a prova daquele homem foi correr, ou foi fazer qualquer coisa que não exigia a força. E quando você menos esperava, um homem grande, um homem forte, porém sem agilidade, acabou sendo desclassificado logo na primeira prova. E assim foi acontecendo com muitos outros, até que teve uma das provas que exigiu companheirismo, que exigiu-se um grupo. Aí sim tinha desafios que exigia a força de um, que exigia a agilidade de outro, e pelo fato deles estarem juntos, eles conseguiram fazer a prova e eles conseguiram vencer a prova. Porque quando era velocidade, tinha um que corria. Quando era força, tinha alguns que tinham força. Quando era estratégia, tinha um que era mais sábio e agia com estratégia. E no final eles conseguiram vencer a prova. Nós não temos essa opção. Nós não temos, irmãos. Nós precisamos ser tudo isso dentro de nós mesmos. Precisamos ser fortes, precisamos ser sábios, precisamos ter saúde, precisamos ter estratégia, precisamos fazer um acúmulo de coisas, irmãos, para poder vencer dia após dia, porque eu não sei qual vai ser a prova que vai vir para mim naquele dia. Porque quando ela vem para mim, não adianta eu pedir socorro para o meu irmão que tem uma condição melhor ali espiritual, ou que tem alguma outra condição necessária, aquilo que eu estou precisando, não adianta, porque a prova é minha, ela é para mim. Como que eu vou me apresentar? Foi muito interessante, eu não assisti o final por completo, eu nem sei qual enredo que se deu, mas esse trecho que nós assistimos, irmãos, você percebe que por mais preparado que eles estavam, a prova era desproporcional à preparação que ele se encontrava. Crente não pode estar despreparado. Em momento nenhum. Você pode fazer e desfrutar de tudo, mas quando te chamarem, ei, chegou a hora para isso, como é que você está aí? Opa, eu estou aqui, eu estou pronto, vamos nessa. Irmãos, imagine o desespero desse homem da parábola de Jesus. Se Jesus continuasse a escrever essa parábola, quem sabe este homem, mas eu te dou tudo. Eu lhe dou toda a minha riqueza para eu ter mais oportunidade de poder corrigir a minha vida. Eu lhe dou tudo, eu te dou meu celeiro, eu te dou meus cereais, eu lhe dou tudo, mas permita com que eu tenha mais condições de vida. E isso não é mais possível. Aquele homem, irmãos, não tinha o que apresentar ao Senhor a não ser condições financeiras. Irmãos, o nosso Deus, ele é Deus que recebe ouro e prata assim para ele usar? É bem evidente que não. Quando o povo de Israel começou a fazer as coisas erradas, o Senhor ele falou para eles assim: vocês acham que eu vou comer carne de bode que vocês oferecem? Você acha que eu como isso? Eu como. Eu quero é que vocês me adorem em espírito e em verdade. Eu quero que vocês vivem uma vida santa e irrepreensível. Isso me agrada.
Irmãos, nós pegamos os nossos bens, nós entregamos a casa do Senhor para que a casa do Senhor ela cresça a cada dia, ela se mantenha do bom e do melhor para pregar o evangelho do Senhor. Se esse homem tivesse mais diálogo aqui, Senhor, permita de eu ter mais tempo para poder fazer diferente, mas a verdade, irmãos, é que não tem. Se você não tem construído alguma coisa no decorrer da tua vida, acerca de tudo, quando chegar lá você não vai ter como e não vai dar mais tempo. Mas quando se tem, muda a história. 2 Reis, capítulo 20. Quando você pratica, quando você tem, muda a história. Nós vamos encontrar um rei chamado Ezequias, que pela graça de Deus teve a oportunidade de um servo de Deus chegar e dizer para ele: ei, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Normalmente não é assim, não. Normalmente, irmãos, você sai feliz para trabalhar e você não volta mais. Normalmente você adoece de uma gripezinha, quando se menos espera é câncer, e tem tantos dias e já descobre, já está no fim, não dá nem para fazer mais tratamento. E aí? Normalmente as coisas acontecem desta forma. Mas no livro de Apocalipse, a palavra de Deus fala que bem-aventurados que dormem no Senhor, porque fizeram, porque trabalharam, e assim quando vem aquele dia, eles não se desesperam, eles dormem no Senhor. Verso 1 do capítulo 20 de 2 Reis, também narrado em 2 Crônicas, também narrado em Isaías 38. Aqui diz assim: naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: sentença, põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ponto. Irmãos, quando se chega essa notícia de Deus, como é que nós vamos fazer? Quando chega de médico, isso já nos abala? Isso já nos tormenta? Por mais que nós sabemos que existe um Deus no céu, que nós podemos recorrer a Ele e obter dele um milagre da parte de Deus e sermos curados a ponto dos médicos nem acreditarem, mas quando o negócio vem de Deus, e quando Deus fala assim para você: arruma a tua casa, despede dos teus filhos, do teu povo, porque hoje é o dia. Jesus fez assim com Moisés: Moisés, hoje vai ser o teu último dia, você vai subir naquele monte e de lá você não vai descer mais. Ele não subiu desesperado, ele não subiu atormentado. Deus chamou ele para cima e ele foi feliz da vida, ele foi um bem-aventurado. Nós encontramos Ezequias, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver. O verso 2, como eu e como você, não importa se é rico, não importa se é rei, não importa se é pobre, não importa se é governador, se é presidente, não importa. Quando sente o baque, quando sente o impacto daquela palavra, você vai morrer. Irmãos, ele estava no apogeu da sua vida, 39 anos, aproximadamente 39 anos de idade. Diz os estudos que aos 40 anos de idade é que você consegue descobrir a estabilidade da vida, é que você consegue estar mais estruturado. Esse homem estava a um passo de estar bem estruturado. Agora ele recebe o baque, você vai morrer. Meu Deus, diante de tantas coisas que eu fiz, imagine na cabeça dele, eu tinha planos, eu tinha projeto. Irmãos, eu tenho 34 anos, já vou fazer 35, e ainda continuo tendo planos e projetos e ideias. Eu tenho certeza que pessoas, de mais idade do que eu também têm isso, também vai tendo, e quando passa muito tempo, tem pessoas que acabam não tendo mais essa expectativa, mas ele, com 39 anos de idade, rei, se desespera. Se você for ler em Isaías 38, você vai ver mais para baixo tudo que ele fala, o sentimento que ele teve diante aquele anúncio, a vontade que ele tinha, as coisas que ele ia fazer. Começa a contar. O verso 2 diz: ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O homem estava tão debilitado que não conseguia se colocar de pé, que não conseguia nem ajoelhar para clamar ao Senhor. Mas aquele que tem crédito com Deus, irmãos, pode orar de olho aberto, pode olhar correndo, andando, trabalhando, que Deus ouve.
que Deus ele atende. Não precisa fazer um grande ritual para que Deus atenda a tua oração. Quem tem costume de orar, quem está envolvido com a obra de Deus, Deus ele ouve em qualquer lugar, em qualquer momento. Ah, eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de que tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Irmãos, aquele homem, ele podia expressar estas palavras. E ao expressar estas palavras, e ao chorar copiosamente, as lágrimas daquele homem chegou até o trono de Deus. A palavra de Deus fala que, contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração. Eu ouvi as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Quando o Senhor ele expressa estas palavras, irmão, sabe o que é que está acontecendo? Quando ele falou assim: Senhor, eu tenho andado reto perante o Senhor, eu tenho feito o que agrada ao Senhor. Nas lágrimas que iam correndo, Deus estava comprovando a veracidade das palavras dele. Deus foi lá e começou a olhar lá atrás como ele destruiu todos os altares de Baal que o seu pai havia construído. Ele começou a edificar a casa de Deus da maneira correta. Ele realmente começou a se importar. Irmãos, ele passou a reinar e ele não se importou consigo próprio. Ao contrário de muitos políticos que querem estar no poder para poder usufruir para si mesmo, ele não. Em primeiro lugar, destruiu os altares de outros deuses, recompôs o altar de Deus, recompôs aquele culto verdadeiro ao Senhor, mudou tudo que estava de errado, contribuindo para o bem. E enquanto ele orava, e enquanto ele chorava lágrimas, o Senhor olhava nas lágrimas dele e encontrava tudo que as palavras deles estavam falando. Realmente ele estava certo naquilo que estava falando. Como é maravilhoso você orar a Deus e expressar: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e o Senhor ele ouve as tuas orações e fala: é verdade. É verdade. Irmãos, aquele homem da parábola do Senhor Jesus, ele ficou sem palavra. O que é que ele ia falar? Como que ele ia justificar? Ele só trabalhou em prol de si mesmo, provavelmente era egoísta, provavelmente retia tudo para ele. O que ele ia apresentar para Deus? Ele ficou sem palavras. Mas quem faz, mas quem louva, mas quem adora, sempre vai ter diálogo para expressar para o Senhor no dia da angústia. No dia da necessidade, vai poder abrir o verbo, vai poder falar para o Senhor Jesus Cristo, porque até então o Espírito Santo de Deus vai fazer ele lembrar da palavra que ele leu, daquele culto que ele participou, daquela campanha que ele fez, daqueles momentos de oração. Eu falei para o pastor Anderson esses dias, eu falei para os irmãos também, que quinta-feira, irmãos, o momento que nós estamos aqui orando para os hospitais, orando para os enfermos, para os médicos, isso daí não é caridade não, isso é plantação. Nós estamos plantando, nós estamos regando, porque um dia ou outro eu e você vai precisar, e quando nós precisarmos nós vamos ter crédito com o Senhor, e Ele vai justificar a nossa oração por meio da nossa ação. Vamos ter o que prestar conta diante do Senhor. Contudo, antes que o profeta saísse, vai lá, fala com ele. Aí o Senhor ele fala: eu te curarei. Depois de 3 dias tu subirás à casa do Senhor. Eu vou te levantar de volta desta cama. Você vai ter o privilégio de entrar na minha presença. Você vai ter o privilégio de voltar a me adorar. E não só isso, eu acrescentarei 15 anos da tua vida aqui nessa terra. Irmãos, as obras que nós fazemos diante de Deus, ela é pesada em balança de precisão, e o Senhor ali determina a quantidade das tuas obras, e Ele as retribui em vida, ano de vidas e paz e bênção.
Irmãos, Deus, ele julga, Ele nos julga para esse tempo e Ele nos julga para o tempo vindouro. Tem coisa que nós fazemos aqui na terra que nós recolheremos nesta terra. E tem coisas que fazemos nessa terra que recolheremos lá no céu. Deus, irmãos, é o nosso Deus justo juiz. Te acrescentarei mais 15 anos. O verso 7 diz assim: E disse mais Isaías ao rei: Tomai uma pasta de figos e passai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, ele lhe indagou: Qual é o sinal que o Senhor me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: Este, pois, será o sinal. Você quer o quê? Que o relógio de teu pai Acás avance 10 graus ou retroceda? Irmãos, para provar, Deus para provar a palavra que ele estava dizendo, ele fez o relógio de Acás, ele fez o tempo voltar, irmãos, atrás, para dizer que aquilo que ele fala, aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele vai estar pronto, irmãos, para provar para nós. Quando ele fala para nós, ele prova para nós. Diante disso, irmãos, diante disso, o que é que nós vamos falar? Que Deus é esse que nós servimos. Olha o Deus que nós adoramos. Nabucodonosor, no seu apogeu de glória, no seu esplendor da glória, achou que ele era o bom, que ele podia, que ele fazia, até que ele teve um sonho de uma árvore que subia. Daniel foi lá, deu a interpretação. Eu queria que fosse os teus inimigos, a teus inimigos, a interpretação do teu sonho, mas é para ti. Você será cortado, você viverá como um animal, você vai ser molhado pela relva do campo, você vai comer o capim como os bois, você vai estar lá. E de fato, em um tempo, a palavra de Deus fala que ele está lá no seu palácio e ele consegue, ou começa a olhar: olha as grandezas que eu fiz, olha tudo que eu fiz. E ali uma voz falou para ele: agora você vai descer. E por 7 períodos de tempo aquele homem ficou desta forma, até que um breve momento ele recobra a sua consciência e ele começa a adorar a Deus, ele começa a bendizer a Deus. Aí em Daniel capítulo 4, verso 35, ele fala assim: ó, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os seus exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ele governa os céus e ele governa a terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Ninguém pode, irmãos, ir contra Deus, mas quando você tem intimidade de Deus, você pode pedir alguma coisa para Deus, e Deus, ele vai ouvir as tuas palavras, e ele vai, irmãos, para a glória dele, te abençoar, te curar e estender anos de vida e de paz. Irmãos, Ezequias, o que diferencia ele da parábola que nós lemos, é que ele fez todas as condições. Só que em primeiro lugar, ele fez o que a palavra de Deus sempre fala para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele era rei, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, mas buscou em primeiro lugar construir o altar do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 32 e verso 27, diz assim: teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos onde guardou seus tesouros: ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Olha a semelhança do outro, só que de forma diferente. É um contraste. Também provou-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para todas as espécies de animais e redes para os rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia
muitas riquezas. A diferença entre esse contraste de Ezequias ao homem rico da parábola de Jesus Cristo é que a riqueza que o outro buscou, ele as buscou. A riqueza que Ezequias conseguiu, foi Deus que deu para ele. E o que é que mudou no princípio de tudo? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que o dia e a hora ninguém sabe. Vamos estar preparados em todo o tempo, porque quando bater na nossa porta, não vai haver desespero. Mas se de repente bater e eu ainda tiver um desejo de querer viver mais, eu poder expressar ao Senhor as coisas que eu tenho feito perante Ele, e se Ele achar justo, e se Ele achar prazer em fazer, Ele vai fazer, assim como Nabucodonosor disse. Amém? Coloca-se de pé.